pessoal? Hoje a gente vai aprender ou fazer uma revisão, na verdade, dos números que eram aqueles do conjuntos racionais. E o que acontece? Hoje a gente vai relembrar um pouquinho sobre a simplificação das frações. Vamos aprender ou rever a questão dos números quando eu tenho duas frações que eu quero fazer operações. E a gente vai lembrar um pouquinho daqueles números com vírgula, que são aqueles números decimais, tudo bem? Então, vamos lá começar aqui no nosso slide a simplificação de fração. Lembrando que simplificação, o nome já diz que é algo simples. Então, é quando eu tenho algum número que eu posso simplificar ele. Então, o que eu posso fazer é dividir. E lembrando que sempre eu tenho que usar o mesmo número no numerador e o mesmo no denominador para eu fazer essa simplificação. Eu tenho que pensar qual que era o maior divisor entre esses dois números. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, a gente tem o número 24 sobre 18. Então, o que acontece? Eu tenho que pensar qual número que eu vou dividir 24 e 18, que eu vou ter uma fração mais simples que vai gerar o mesmo resultado. Lembrando, pessoal, que tem que ser o mesmo em cima e embaixo. Então, vamos lá. Pensando qual o maior número que eu posso dividir 24 e 18. Pensando bem, é o meu próprio 6. 24 dividido por 6 e 18 dividido por 6 vai ser a minha simplificação da fração. E lembrando que se eu dividir 24 e 18 vai ser a mesma relação sobre 4 dividido por 3. Então, a simplificação de 24 18avos é 4 sobre 3, ou 4 terços, tudo bem? Agora, a mesma situação no próximo exemplo. Eu tenho aqui o número 36 sobre 64. Vamos pensar qual o maior divisor. Então, se eu tenho alguma dúvida quando eu tenho números muito grandes, o primeiro passo é olhar aqui a última casinha, ou a minha casinha da unidade. Lembrando assim, eu posso observar que as duas são pares. Então, eu sei que eu posso começar com a divisão do 2. Mas será que é só isso mesmo? A gente vai começar aí a prestar atenção quais são esses valores. Então, observando o maior número que eu posso dividir, o 36 e o 64, é o 4. Então, eu vou observar que 36 dividido por 4 e 64 dividido por 4 é 9 sobre 16. Então, se eu tenho dificuldade, sempre comecem pelo 2, tá? Então, eu vou dividir aqui 36 por 2, 64 por 2. Se for possível, dividir mais, novamente dividindo por 2, e a gente chegou nessa divisão do 4, ok, pessoal? Então, vamos lá para nosso último exemplo de simplificação. 35 sobre 28. Esse aí é um pouquinho fácil, porque a gente pensar na tabelinha lá, na fraçãozinha, a gente vai ter aqui quem? O 7 na minha tabuada, eu vou ter o 28 também na tabuada do 7. Então, eu vou saber que 35 dividido por 7 e 28 dividido por 7 é o maior número que eu posso dividir os dois. Então, eu tenho a minha simplificação de 5 quartos. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a simplificação de fração. Não se esqueçam só que o numerador e o denominador tem que ser dividido pelo mesmo número e ele vai ser o maior número que eu posso dividir entre os dois, tá ok? Agora, pessoal, vamos falar mais um pouquinho de fração, operações com frações. Primeiro aqui a gente trouxe aqui dois exemplos de cada situação. Tem uma situação com os meus denominadores iguais e os meus denominadores diferentes. Vamos focar primeiro aqui na questão quando eu tenho denominadores iguais, que é mais fácil, né? Porque quando eu tenho soma ou subtração de números que têm denominadores iguais, eu não preciso fazer o meu MMC, porque eles já estão comuns aqui. Então, é como se a gente estivesse naquela relaçãozinha que a gente falou de comparação. Para eu comparar algum número, os meus
denominadores têm que estar iguais, ou fazer uma operação de soma e subtração, a mesma relação. Então, aqui, não se esqueçam que quando eu tenho que operar números que são frações, os denominadores iguais eu não somo, eu apenas mantenho os meus denominadores e opero os meus numeradores. Então, nesse caso aqui, 2/5 mais 4/5. Eu vou somar o meu numerador e vou manter o meu denominador. Então, a soma dessas duas frações vai ser 6/5. 2 mais 4, 6, e mantém o seu denominador. Tudo bem? Agora, a mesma situação quando eu tenho denominadores iguais e agora uma operação de subtração. Então, eu tenho aqui o meu denominador 7 e eu tenho a primeira fração 5/7 menos 2/7. Denominador igual, mantém o denominador e opera só com o seu numerador. Então, eu tenho aqui 5 menos 2, 3, mantenho o meu denominador 7. Agora, pessoal, vamos fazer aqui na nossa lousinha a nossa situação quando eu tenho denominadores diferentes, tudo bem? Eu vou apenas copiar aqui a nossa questão. O primeiro é 3/4 mais 1/2. Tudo bem? Então, eu tenho aqui e eu vou observar que o meu denominador é diferente. Denominador diferente, você faz o MMC. Então, primeiro aqui eu vou colocar os dois denominadores, 4 e 2. Eu observo que os dois são divisíveis por 2. Lembrando que eu só posso fazer a divisão de números no meu MMC com números primos, que é aquele número que eu divido por 1 e por ele mesmo. Então, eu vou começar aqui pelo 2, e 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. Como eu não obtive o meu resultado 1, eu continuo a minha operação. 2 agora só pode ser dividido por 2. Repito 1, e agora eu consegui chegar no meu resultado 1. O que eu faço com esses números que eu encontrei? Eu multiplico. Eu vou encontrar o meu denominador igual. Então, agora eu vou fazer uma nova operação, porque agora eu tenho uma comparação de fração, ou meus denominadores estão iguais. Se você quiser fazer apenas um, você pode também, não tem problema. Então, agora, qual é o próximo passo? Repetir os numeradores? Não, a gente tem que fazer a questão equivalente. Então, vamos lá. Sempre divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3 é 3. Então, sempre divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1 é o próprio 2. Agora sim, pessoal, eu posso fazer a minha operação. Lembrando que o meu denominador eu repito e o meu numerador eu faço a operação de 3 mais 2. Tudo bem? E agora a minha fração referente a isso é o 5/4. Então, agora, pessoal, eu tenho uma relaçãozinha de subtração, mesma relação. Vamos fazer aqui embaixo. De 4/3 menos 1/4. Nesse caso, pessoal, vamos pensar o seguinte: não preciso fazer MMC. Observem aqui os meus denominadores. Eu tenho 3 e eu tenho um 4. Se você observar, o 3 já é um número primo e o 4, ele não é divisível por 3. Ele só vai ser divisível por 2, mas a gente sabe que ele não é primo. Então, nós sabemos que o MMC, quando tem dois números que podem ser divisíveis por primos diferentes, é apenas eu multiplicar.
Então, 3 vezes 4 é 12. Então, agora o meu denominador vai ser 12. E faz o mesmo processo de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 4 é 16. E agora a mesma relação. 12 vezes 4, 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1 é 3. Repito o meu denominador. Não se esqueçam que você sempre repete, não soma e nem subtrai. E opera o seu numerador. 16 menos 3 é 13. E a nossa fração é de 13 dozeavos. Agora, pessoal, quando eu tenho multiplicação de fração, é bem simples. Eu não preciso fazer MMC e nem preciso fazer aquela conta de dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. E a questão dos denominadores diferentes não vai influenciar. Eu apenas faço uma operação de multiplicação de numerador com numerador e denominador com denominador. Então, é só operar 1 vezes 2 é 2 e 3 vezes 5 é 15. É bem simples. Multiplicação é só multiplicar em linha as suas frações. Agora, a mesma situação, aqui eu tenho 2 vezes 4 é 8 e 3 vezes 7, 21. Agora, quando eu chego na divisão, ela também é um pouquinho simples, porém eu preciso só ficar atento, pois eu posso também fazer uma multiplicação. Mas como assim uma multiplicação numa divisão? Agora, a sua multiplicação vai ser cruzada. O que você vai ter que fazer? Toda vez que você tiver uma fração, tá ok? Não importa, os denominadores podem ser diferentes, que você vai ter que dividir essas duas frações, você apenas multiplica cruzado. Olha como é simples. Então, o seu numerador vai multiplicar com o denominador e o seu numerador multiplicando com o seu denominador cruzado ou em x, como alguns gostam de mencionar. Então, 1 vezes 6 vai ser o resultado do seu numerador e 2 vezes 5 o seu resultado do seu denominador. Então, olha aqui a nossa fração, 6 décimos. Pessoal, agora vamos pensar aqui. Eu tenho também a mesma situação de divisão com duas frações com denominadores diferentes. Mesma coisa, multiplica cruzado, tudo bem? Então, 3 vezes 2 é 6 e 5 vezes 1 é 5. E assim a gente chegou em mais um resultado da divisão. Então, divisão de fração multiplica cruzado, tudo bem? Atenção só para não confundir a relação de divisão com multiplicação. Multiplicação em linha, divisão multiplica cruzado, tudo bem? Agora, pessoal, vamos terminar a nossa revisão com os números decimais. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês números decimais com casas diferentes e aqui temos também operações que a gente vai operar subtraindo, somando, multiplicando e dividindo. Nosso primeiro exemplo é o caso do 2,1 mais 3,52. Vamos pensar numa situação? Como a gente tem aqui, primeira coisa a gente observa que depois da vírgula, as casas não estão iguais e nós precisamos igualar estas casas. Então, no caso, posso começar pela minha vírgula? Posso, não tem problema. Então, vamos colocar quem está junto com a vírgula, tudo bem? Pode ser o maior ou o menor em cima, não tem problema, porque no caso a gente está operando uma adição. Então, o próximo número é o 1 e o 5 e o 2.
Agora, o que acontece é aquele caso do zero, quando eu acrescento zero depois da minha vírgula, não altero o meu valor. Eu apenas estou igualando a minha casa, tudo bem? Então, agora eu faço a minha operação. 2 mais 0, 2. 5 mais 1, 6. E 3 mais 2, 5. Então, 5,62, ou 5 inteiros e 62 centésimos. Bem, o nosso próximo exemplo é o 5 menos 2,41. Agora, pessoal, eu tenho ali um número que não tem uma vírgula e eu vou ter que operar com um número que tem uma vírgula. O que acontece? Aqui, pessoal, vamos observar, podemos colocar o 5, porque eu estou operando com um número negativo. Eu vou colocar o meu 2 embaixo, que é o meu número inteiro, tudo bem? Agora, pessoal, repete o 41. E lembrando que agora a gente vai acrescentar os zeros que estão faltando, tudo bem? Pessoal, vamos lá. Agora, quando eu tenho um número, bem, aqui nesse caso eu tenho zero e eu preciso tirar 1. Eu não posso. Então, pessoal, no caso, aqui é um zero também e a gente tem que emprestar a alguém. Então, a gente vai emprestar esses décimos de quem está faltando aqui. Então, nesse caso, aqui vai ser 10 sobre 1, porque nós emprestamos, tudo bem? Esse aqui. Então, 10 menos 1, 9. Agora, pessoal, quanto que vai faltar aqui? O 10 também. Então, de novo aqui, 10 menos 4. Opa, desculpa, aqui ficou 9, perdão. Então, agora aqui, 9 menos 4, 5. E agora sim, agora nesse caso aqui, ficou o meu 4. 4 menos 2, o próprio 2. Desculpem aqui, pessoal. Então, vamos lá. Então, sempre lembrando, coloca vírgula embaixo de vírgula e sempre acrescentem os seus zeros, tudo bem? Então, aqui, 5 menos 2,41, 2,59. O próximo exemplo que eu tenho é o 6,34 menos 2 inteiros também, 91 centésimos, tudo bem? Eu tenho uma operação de números negativos que tem casas iguais. Só colocar vírgula embaixo de vírgula, não se esqueçam. Então, eu tenho aqui 6,34 menos 2,91. Nesse primeiro caso, eu consigo fazer a minha subtração. 4 menos 1 é 3. Nesse caso, pessoal, 3 menos 9 eu não posso subtrair, então eu tenho que emprestar uma dezena. Então, aqui eu vou emprestar uma dezena para o meu 13. 13 menos 9 é 4. E nesse caso, eu não preciso emprestar, aqui 5 menos 2 é 3. E o resultado de 6,34 menos 2,91 é 3,43. Pessoal, nosso último exemplo sobre operação que eu tenho de soma e subtração, 2 inteiros menos 5 centésimos menos 1,41 milésimos. Mais. Pessoal, vamos lá, começando pela vírgula. Sempre vírgula embaixo de vírgula. 1 inteiro e
41 centésimos. Pessoal, observem que na minha última casa eu não tenho um número, lembrando que eu acrescento o zero, ok? E agora eu somo os meus números decimais. Então, 0 mais 1 é 1, 5 mais 4 é 9, 0 mais 0 é o próprio 0, e 2 mais 1 é 3. E o meu número final é o 3 inteiros e 91 centésimos. Tudo bem? Então, pessoal, a gente tem aqui a nossa multiplicação. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 1,08. Então, é bem simples, só a gente multiplicar. 2 vezes 8 é 16. 2 vezes 0 é 0 mais 1, 1. E 2 vezes 1, 2. Tudo bem? Então, agora, pessoal, no nosso próximo exemplo, é 2,3 vezes 0,2. Mesma situação, multiplica e no final você coloca as suas vírgulas. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 2, 4. Tudo bem? Se você quiser, a gente continua aqui, coloca o seu 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 2, 0. Eu faço a minha operação de soma. 6 mais 0, 6. 4 mais 0, 4. E 0 mais 0 é o próprio 0. E eu acrescento as minhas duas vírgulas para a esquerda. Ok? Agora, pessoal, a divisão, tudo bem? De 1,44 dividido por 0,2. Vamos lá, eu não tenho aqui duas casas depois da vírgula, e eu tenho, então, aqui que acrescentar o meu zero para igualar essas casas. Vamos pensar quantos 20 vão caber dentro de 144. 144, o maior que eu consigo é o próprio 140. 20 vezes 7, 140. Aqui vai me sobrar, então, 144 menos 140, 4. Bem, não posso fazer a divisão de 20 por 4. Tenho que acrescentar uma vírgula e um zero aqui com 4, que vai ficar 40. 40 dividido por 20 é 2. Tudo bem? Então, aqui o meu resto, 0. Agora, no nosso último exemplo, 6,24 dividido por 3. Lembrando, igualando as minhas casas, corta a vírgula, acrescenta 2 zeros referente às duas casas decimais. E agora, quantos 300 cabem dentro de 600? Bem, então, eu tenho aqui, ó, vamos ter 2. Então, 2 vezes 300, 600. Aqui, subtraindo, 624 menos 600 é 24. Não posso operar 300 dividido por 24. Então, eu tenho que fazer o quê? Acrescentar uma vírgula e acrescentar um zero. Não posso ainda fazer a minha divisão. Então, agora eu acrescento mais um zero depois da minha vírgula para que eu possa emprestar esse zero. E agora sim eu consigo operar 2.400 dividido por 300. Se eu quiser, eu posso cortar a minha vírgula e dividir 24 por 3, que é 8. Então, pessoal, a divisão de 6,24 por 3 é 2,08. Se eu tivesse pensado um pouquinho, era só eu dividir 6 por 3, 2, e 24 dividido por 3, 0,8. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a nossa revisão sobre os números, as operações com os números, com frações e números decimais, que são os números racionais. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Estudem, fiquem bem e fiquem em casa.